Canal Palavra de Vida apresenta mais um estudo do tema Aprendendo com Salmos, estudo do Salmo 10. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, Esboço do Salmo 10. Item 3, Leitura do texto bíblico. Item 4, Análise dos versículos. Item 5, Conclusão. Item 6, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Alguns estudiosos da Bíblia consideram que os Salmos 9 e 10 compõem apenas um poema. Se nós considerarmos os Salmos 9 e 10 como poemas diferentes, o Salmo 9 seria de autoria de Davi, enquanto o Salmo 10 seria de autoria desconhecida. A Septuaginta, por exemplo, que é a versão grega do Antigo Testamento, e a Vulgata, que é a versão da Bíblia em latim, consideram esses dois salmos como um só poema. Uma das razões que levam a considerar que esses dois salmos compõem apenas um poema é o fato de o Salmo 10 dar continuidade ao acróstico que foi iniciado no Salmo 9. Dessa forma, o Salmo 10 tem sido considerado por muitos como uma complementação do Salmo 9. Por outro lado, o fato de o Salmo 10 apresentar uma mudança em sua abordagem faz com que alguns acreditem que há apenas uma relação entre esses dois textos bíblicos. O importante em relação aos Salmos 9 e 10 é que, quer sejam considerados como complemento um do outro, quer sejam considerados como um só texto, o fato é que ambos os salmos devem ser estudados juntos. Em relação ao Salmo 10, que é o assunto desse estudo, os seus primeiros 11 versículos falam a respeito da arrogância dos ímpios, e nos versículos 12 a 18, o salmista clama a Deus, pedindo por justiça, reconhecendo o seu poder e a sua onisciência. Concluindo, o Salmo 10 reitera o desejo expresso no Salmo 9 de que o Senhor dê conta dos inimigos do salmista. Este salmo exprime urgência, pois o salmista implora para ser liberto imediatamente de seus inimigos. Item 2, Esboço do Salmo 10. Letra A. O salmista questiona a ausência da ação de Deus. Referências bíblicas à direita. Letra B. Descrição dos atos dos ímpios. Letra C. Novo clamor para o Senhor iniciar seu julgamento. Letra D. Profissão de fé no juízo do Senhor. Letra E. Apresentação de louvor ao Deus Rei. Item 3. Leitura do texto bíblico. Por que, Senhor, te conservas longe? E te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e, na sua rede, o enleia.
Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Item 5. Análise dos versículos 1 e 2. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Conforme o salmista vai vendo as atitudes do ímpio, vai se irando contra a perversidade e questionando como Deus pode continuar apático e inativo. Mas, mesmo com suas dúvidas, continua a orar ao mesmo Deus que pode libertá-lo de seus problemas. Versículos 3 e 4. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Para o salmista, este é o aspecto mais difícil das circunstâncias. Seus inimigos ímpios conseguem, sem pensar em Deus, orgulhar-se de si próprios. Viram a realidade de cabeça para baixo, adorando o mal e maculando Deus. No versículo 4 podemos destacar a soberba humana, pois o homem deposita sua confiança em si mesmo. Ele não tem interesse em conhecer a Deus, negligencia o estudo da sua palavra e dá lugar a vãs filosofias. O triste resultado dessas atitudes é a ausência do lugar para Deus na vida do homem, fazendo com que suas ações se tornem opressoras e cruéis. Versículos 5 e 6. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Os ímpios prosperam em meio às suas perversidades e zombam de seus adversários. Acham que jamais serão abalados, confiam em suas próprias forças e recursos, esquecendo-se de Deus e de sua palavra. Versículo 7. A boca ele a tem cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. O versículo 7 demonstra a realidade do ímpio no tocante ao falar. Paulo, escrevendo a Timóteo, nos ensina que a linguagem deles corrói como câncer. Por meio do linguajar, o homem incrédulo revela que não tem o conhecimento de Deus. Versículos 8 a 10. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e, na sua rede, o enleia. Abaixa-se, rasteja,
em seu poder lhe caem os necessitados. O salmista vê as más ações dos ímpios. Os perversos, como opressores, se parecem com feras à espreita, esperando o momento certo para atacar as suas presas. Versículo 11. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Os perversos não demonstram o menor temor de Deus. Consideram o esquecimento de Deus, que Ele virou o rosto e não se importa com suas más ações. Mal sabem eles que o dia do Senhor, o dia do juízo, virá, e ninguém escapará do julgamento do justo juiz de toda a terra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13 está escrito: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Versículos 12 e 13. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Novamente o salmista clama a Deus para que venha intervir em favor dos pobres e dos necessitados. Manifesta indignação, porque os ímpios desprezam a Deus, dizendo que Ele não se importa com a injustiça praticada por eles. Versículos 14 e 15. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O salmista expressa a certeza de que Deus tem visto todas as coisas. Deus vê como o desamparado busca refúgio nele. O salmista pede que Deus quebrante o braço do perverso, nos dando a entender que o Senhor quebrará a força do seu inimigo. Ele pede que Deus atue contra o perverso, colocando fim na maldade praticada. Versículos 18 e 19. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Afirmar que o Senhor é Rei faz-nos entender que o Salmo 10 é um salmo real. Nesses versículos, o salmista demonstra crer que o Senhor tem ouvido o desejo e o clamor de todos os oprimidos, fortalecendo-lhes e lhes acudindo. A ação de Deus tem como objetivo executar a sua justiça em favor do pobre e do oprimido. Item 5. Conclusão. O salmista inicia o Salmo 10 questionando a ausência da ação de Deus em favor dos pobres e necessitados. Ele descreve as ações dos ímpios e perversos que possuem a boca cheia de maldição, insulto e iniquidade. Procedendo dessa forma, chegam a dizer que Deus não se importa com suas injustiças, quando eles oprimem os inocentes e os desamparados. Também chegam a dizer que não há Deus. Após essas considerações, o salmista demonstra sua crença em um Deus onipotente, onipresente e onisciente, que tudo pode, que está em todos os lugares e que sabe todas as coisas. É crendo nesse Deus que o salmista declara a sua certeza de que ele vai agir em favor dos desamparados, certo de que a sua justiça será feita na face da terra. Item 6. Quadro resumo do estudo. Letra A.
Muitos consideram o Salmo 9 e 10 como apenas um poema. Letra B. Sendo ou não complementares, esses dois poemas devem ser estudados juntos. Letra C. O salmista questiona a ausência da ação de Deus, descreve os atos dos inimigos, clama para que Deus inicie o seu julgamento, demonstra fé de que Deus vai agir em favor dos desamparados e inocentes. Letra D. O salmista fala a respeito de algumas ações dos ímpios, como a linguagem cheia de maldições e enganos, e de como armam tocaias para trucidar inocentes em lugares ocultos. Armam emboscadas contra os desamparados, assim como as feras espreitam as suas presas, esperando o momento certo para atacar. Letra E. O Salmo 10 apresenta Deus como Rei, enquadrando-se assim na classificação de salmos reais. O canal Palavra de Vida apresentou estudo do tema Aprendendo com os Salmos, estudo do Salmo 10. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.